Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Cá estamos nós mais uma vez para falar de um assunto, vamos dizer assim, um pouco polêmico, apesar de que já tem muita gente falando sobre esse assunto. Mas algumas pessoas, por que você não fala sobre isso? É um assunto bom e tal, não sei o que. Eu vou falar, certo? Deixando claro aqui que eu vou deixar aqui a minha opinião sobre o assunto, tá? Trazendo alguns textos bíblicos para comprovar aquilo que eu estou afirmando, tá certo? Mas antes de nós entrarmos no assunto de hoje, que eu ainda não falei o que era, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe seu gostei e já deixe o seu comentário aí no vídeo, certo? Então vamos lá para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é para falar sobre tatuagem, tá? Será que o cristão pode se tatuar? Será que é pecado um cristão fazer tatuagem? Então no vídeo de hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre esse assunto aí, que é tão polêmico, tá? Mas que já vem sendo desmistificado no contexto religioso, tá? Algumas igrejas já falam mais abertamente sobre esse assunto, beleza? Enquanto algumas igrejas ainda continuam a demonizar as tatuagens, ou algumas igrejas têm sido mais flexíveis com relação a isso. E a pergunta que surge é: as igrejas que estão demonizando estão erradas ou estão certas? As igrejas que estão sendo flexíveis, elas estão sendo liberais ou será que elas estão certas? Antes de mais nada, vamos começar nos baseando no principal texto que as pessoas utilizam para condenar o ato de se tatuar, tá? É um texto muito conhecido que se encontra no livro de Levítico, no seu capítulo de número 19, versículo de número 28. Levítico 19, 28, que diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse é o texto que as pessoas mais utilizam para sustentar a ideia de que um servo do Senhor não pode, em hipótese alguma, marcar a sua pele, tá? Não pode, em hipótese alguma, fazer nenhum tipo de tatuagem, tá? O objetivo do texto do livro de Levítico é trabalhar algumas leis, e boa parte das leis que estão descritas em Levítico são leis cerimoniais. E nós entendemos a partir do Novo Testamento que as leis cerimoniais elas não têm mais uma obrigatoriedade sobre as nossas vidas. Então, leis do tipo de lavar roupa antes de ir para o templo, de mulheres durante o seu período menstrual não poder ter contato com seu marido, tá? Não poder ir ao templo, isso faz parte do contexto das leis cerimoniais. E essas leis cerimoniais não são mais aplicadas às nossas vidas. Mas como entender o texto de Levítico 19, versículo 28? Primeira coisa que nós precisamos compreender é aquilo que o texto está falando, tá? Primeira coisa, o texto ele vai falar sobre, sim, marcar a carne, marcar a pele, mas dentro de um determinado contexto, tá? Qual é esse contexto que o texto fala? Ferir a carne em oferta ou dedicação aos mortos. O texto é claro em dizer: pelos mortos não ferireis a vossa carne. Em momento nenhum o texto vai dizer que não se deve ferir a carne em momento nenhum, ou em hipótese alguma, ou de jeito nenhum. O texto não fala isso. O texto diz que aos mortos nós não devemos ferir a nossa pele. Ou seja, se você vai fazer um desenho, uma tatuagem que faz menção aos mortos ou que faz uma dedicação aos mortos, o texto ele condena, certo? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E um outro ponto dentro desse texto é que todo texto das Sagradas Escrituras ele precisa ser analisado à luz do seu contexto. Ou seja, nós precisamos analisar versículos anteriores e também precisamos analisar versículos posteriores para entender do que é que o texto está falando. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o título do capítulo número 19, que ele vai falar sobre a repetição de diversas leis. Então, dentro do capítulo de número 19, o Senhor vai repetir algumas leis que ele já tinha falado para Moisés, tá? Então ele vai reafirmar determinadas leis. E vamos pegar apenas o versículo número 28 e ler um versículo antes e um versículo depois, para compreender do que é que o texto está falando. Vamos lá. Versículo número 27 diz assim: não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. E o versículo posterior, que é o de 29, diz assim: não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Eu vou pegar só o versículo anterior
para nós conseguirmos compreender o quanto a utilização desse versículo do capítulo 19 de Levítico não faz sentido nenhum para a proibição da tatuagem, porque no versículo de número 27, o texto é claro em dizer que o homem não deveria cortar o seu cabelo em redondo e nem deveria aparar a ponta da barba. Era costume dos judeus não cortar a barba. Um judeu que tinha a sua roupa cortada ou o seu cabelo e a sua barba cortada era sinônimo de vergonha para eles. Tá? Mas todas essas leis, essas orientações, elas fazem parte de um contexto cerimonial, tá? Contexto cerimonial. Então, está totalmente errado eu olhar para o versículo 28 e dizer o que está escrito no versículo 28 você não pode fazer, porque essa lei ainda está sendo válida. Só que no versículo 27, não, essa daí não está sendo válida mais não. Não faz sentido nenhum. Ou tudo aquilo que está descrito no contexto do versículo 28 é válido, e aí você, homem, não pode mais cortar a barba, né? Inclusive, eu acho que eu estou em pecado porque eu cortei minha barba, né? E ainda cortei meu cabelo, né? Então, se você corta o cabelo e corta a barba, tá? Você está em pecado. Tem algumas igrejas de assembleias aí mais antigas que o homem não poderia ter barba, né? Sendo que a Bíblia aqui, versículo 27, diz que não pode cortar. E aí eu lhe pergunto, pode ou não pode? Essa lei, aí a resposta é simples, essa lei é cerimonial, ela não é válida mais. Então, se a lei que está descrita no versículo 27 não vale, a do versículo 28 também não vale. Então, eu não posso sustentar a ideia de que é proibido o cristão se tatuar dentro desse versículo. Tá? Volto a repetir, Levítico são repetições, reafirmações de leis que quase em sua totalidade são leis cerimoniais. Tá? E as leis cerimoniais não são mais aplicadas para as nossas vidas. Então, desmistificando essa ideia do Antigo Testamento, vamos para um texto muito conhecido do Novo Testamento. Tá? Na verdade, são dois textos. Eu vou ler o primeiro, tá? Que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 23, que diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Algumas pessoas também utilizam esse texto para sustentar a proibição da tatuagem. Tá? Esse texto aqui é um texto muito conhecido, mas nós precisamos também entender o contexto em que ele está inserido. Tá? Paulo, quando ele vai escrever o capítulo número 10, ele vem fazendo algumas afirmações e dando algumas respostas a respeito de algumas perguntas que o povo de Corinto enviou para ele. Tá? E dentro dos capítulos 8, 9 e 10, Paulo ele tem o objetivo de falar sobre os ídolos, sobre comer carne sacrificada, sobre liberdade cristã. E dentro desse versículo 23 ele vai tratar justamente sobre essa questão da liberdade. Paulo vai falar, olha, é lícito você fazer, tá? Mas será que convém que você faça? E aí é onde a gente vai tentar entrar aí para justificar se o cristão pode ou não realizar a tatuagem. Mas antes desse texto, existe um outro texto dentro das Sagradas Escrituras, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós não devemos danificar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Tá? E eu já ouvi pessoas falando isso, que quando nós fazemos uma tatuagem, tá? Você está danificando o corpo, que é o templo. E você não pode fazer isso, só fazer isso você está pecando. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho dentro desse texto, tá? E fazer algumas observações a respeito dessa visão, digamos assim, um pouco errada que as pessoas têm a respeito do templo do Espírito Santo, tá? Nós somos o templo, sim, essa afirmação está corretíssima, tá? Somos templos do Espírito Santo. Nós não devemos danificar o templo? Sim, nós não devemos danificar o templo, essa afirmação também está correta. Só que, quando nós limitamos a danificação do templo exclusivamente para a tatuagem, tá? Nós estamos pegando apenas um aspecto de um ponto que nós demonizamos e estamos aplicando dentro desse texto e esquecendo todo o resto. Exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho uma casa. Será que eu rabiscar a parede é danificar o templo, mas eu quebrar não é?
eu rabiscar o templo é pecado, mas eu jogar água e talvez, se o templo for de madeira, ele pegar mofo, não é errado? Então quer dizer que eu rabiscar é errado, mas eu tocar fogo não é. Então observe como em determinados momentos nós somos tão... eu não sei se o termo partidarista caía bem, mas o quanto nós somos limitados na concepção e na ideia que nós temos a respeito da danificação do templo do Espírito Santo, que somos nós, o nosso corpo. Então quer dizer que eu riscar minha pele, eu estou danificando o templo, mas eu me alimentar de forma errada, eu não estou danificando. Eu me entupir de Coca-Cola, eu não estou danificando o templo, tá? Eu me entupir de frituras e fast food, tá? Eu não estou danificando o templo. Percebe? Tá? Tudo isso daqui faz bem para a saúde? Refrigerantes, Coca-Cola, né? Refrigerante Coca-Cola está separado porque Coca-Cola é terrível. Refrigerantes, Coca-Cola, fast food, hambúrguer, pizza, batata frita, churrasco. Eu lhe pergunto, tudo isso faz bem para a saúde? A resposta é simples. Não, não faz. Mas por que nós continuamos a comer todas essas porcarias que nós sabemos que, consequentemente, vai fazer mal à nossa saúde e, se nós formos analisarmos ao pé da letra, isso está danificando o nosso tempo? Porque, ao comer essas coisas, nós estamos contribuindo para que o nosso corpo adoeça. E se o nosso corpo adoece, nós estamos danificando o tempo. Aí eu pergunto para você, que diz que tatuar é pecado porque danifica o templo. Comer essas comidas porcaria, será que não danifica o templo bem mais do que uma tatuagem? Qual é o malefício para a saúde? E, por favor, eu não estou aqui defendendo uma tatuagem, mas que malefício à saúde uma tatuagem traz a longo prazo e você consumir Coca-Cola todos os dias por ano traz à sua saúde? Percebe o quanto somos fechados na ideia e na concepção de tentar demonizar algo que nós esquecemos do contexto do todo. Nós esquecemos que qualquer atitude, qualquer ato, qualquer coisa que nós façamos que pode de alguma maneira danificar a nossa saúde, seja ela física, seja ela emocional, seja ela psicológica, nós estamos danificando o templo. E é isso que nós precisamos compreender. Fazer tatuagem danifica o templo? Beleza, não faça. Agora, você que olha para talvez um membro da sua igreja e diz para ele não fazer porque ele está danificando o templo, para de comer essas porcarias também, tá? Para de se entupir de Coca-Cola, para de se entupir de pizza depois do culto, né? Ou aquela batata frita depois do culto. Para de comer tudo isso, tá? Porque do que adianta você tentar tirar o cisco do olho do seu irmão, sendo que você tem uma trave dentro do seu, né? É uma pequena reflexão que eu deixo para vocês, tá? E para fechar tudo isso, nós entramos nesse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo número 23, onde ele vai dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Justamente por quê? Por causa daquilo que o Paulo está falando, que é a liberdade cristã. Eu tenho liberdade para fazer, mas eu preciso respeitar a liberdade do meu próximo. Então, dentro de tudo aquilo que nós estamos falando até aqui, a afirmação que eu tenho para fazer é: o ato em si de fazer tatuagem não é pecado. A Bíblia em momento nenhum condena você fazer tatuagem. Mas nós precisamos fazer algumas observações e algumas considerações a respeito do porquê, tá? Quando nós entramos dentro do contexto do Novo Testamento, desde Mateus, tá? Entrando pelo apóstolo Paulo, principalmente, nós vamos observar que em todos os momentos é falado sobre a intenção do coração, tá? Jesus vai falar sobre isso dentro do Sermão do Monte. Jesus vai falar sobre isso em Mateus capítulo de número 23, que por si só as nossas atitudes elas não são pecaminosas, mas o que torna uma atitude pecaminosa é porque nós estamos fazendo, é o motivo do nosso coração, é a nossa motivação, o que é que nos leva a fazer aquilo. Eu posso dizimar, ofertar, louvar, pregar, cantar, abrir a igreja, fechar a igreja, limpar a igreja, pastorear, fazer missões, tudo isso, se nós analisarmos dentro de um contexto bíblico, é
certo, são coisas corretas, coisas que glorificam a Deus. Mas se eu faço qualquer uma dessas coisas ou todas essas coisas com a motivação errada, o ato se torna pecaminoso. Eu posso orar, que é algo bom, mas se eu oro que nem os fariseus, os escribas e os fariseus oravam em pé em praça pública para que todos pudessem olhar, ver e bater palmas, a oração se torna um ato pecaminoso. Eu posso jejuar, que é um ato correto, mas se eu jejuo com o objetivo de mostrar para as pessoas que eu estou jejuando, o jejum se torna um ato pecaminoso. Então, da mesma forma, é a tatuagem. A pergunta é, por que você quer fazer essa tatuagem? Será que você quer fazer apenas para mostrar para as pessoas que você tem a sua mente liberta? Que você é a pessoa que não vê maldade nas coisas, que você é o liberal, que você é o bambambam? Se esse é seu objetivo, eu digo para você, não faça. Não faça porque você está fazendo pelo motivo errado. Você está fazendo e esse ato em si, mesmo a Bíblia não condenando, ele vai acabar se tornando um pecado. A partir do momento que você faz sem, vamos dizer assim, o objetivo correto, a motivação correta. Então, o primeiro ponto é por que você está fazendo. Segundo ponto, que é o mais importante, será que a igreja que você faz parte permite que você faça? Você precisa entender o seguinte, você está dentro de um contexto de uma igreja e se você faz parte dessa igreja, você precisa se adequar às normas e diretrizes dessa igreja. Se a igreja diz que beber bebida alcoólica é pecado, é errado, você não deve fazer. Se a igreja diz que fazer tatuagem é errado, você não deve fazer. Se a igreja diz que para pregar você tem que usar terno e gravata, então você tem que usar terno e gravata para pregar. Você precisa conhecer as normas e as diretrizes em que a sua igreja está estabelecida, além, é claro, da Bíblia Sagrada, e você precisa respeitar a igreja que você faz parte. Você não pode fazer parte de um contexto religioso e se opor veementemente a tudo que aquela igreja tem como norma. Tá? Se você não se sente bem, se você não concorda com as normas e com as diretrizes da igreja que você faz parte, procure outra igreja. Não a igreja que se adeque a você, mas que você consiga se adequar às normas e às diretrizes dessa igreja. Então, se a igreja diz que não pode, então você não deve fazer. E se você fizer, você também está fazendo e praticando um pecado. Por quê? Porque você está indo contra aquilo que a igreja diz que é certo ou que é errado. Tá? E o terceiro ponto, que também podemos colocar assim que é muito importante, é o contexto em que você vive, tá? Não só familiar, mas relacional. Eles observam a tatuagem com bons olhos. Esse é um cuidado que nós precisamos ter também. Por quê? Vamos supor, eu estou dentro de um contexto religioso onde a tatuagem ela não é discriminada, ela não é tida como ato pecaminoso. Mas a minha família, os meus amigos, todos os círculos de amizade em que eu faço parte, eles não entendem e não compreendem a tatuagem como algo não pecaminoso. Eles ainda têm a ideia na mente de que se tatuar é pecado. Então, será que eu preciso fazer essa tatuagem, tá? E mostrar para todo mundo que não é pecado e eu posso fazer livremente e tal, vou tatuar um dragão aqui na minha cara? É claro que eu não devo fazer isso. Então, eu preciso observar. Será que fazer a tatuagem será benéfico ou será maléfico para a minha vida, para os meus relacionamentos, tá? Relacionamento esses dentro da igreja, fora da igreja, dentro da minha casa. Será que o ato de eu fazer tatuagem pode, talvez, danificar o meu relacionamento com os meus pais? As pessoas mais antigas têm, sim, um certo preconceito com as pessoas que usam tatuagem. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu tentei abordar alguns aspectos aqui a respeito da tatuagem e volto a afirmar. A Bíblia não condena você fazer, mas você precisa se perguntar por que você quer fazer essa tatuagem. E se diante de tudo isso que foi falado aqui, você vê que não tem problema, não tem nenhum impedimento, não tem nada que vá acarretar, vamos dizer assim, problemas para a sua vida, caso você faça tatuagem, então vai lá e faz, meu filho, seja feliz, né? Mas se você observar que não vai trazer nada de bom para a sua vida, então quieto facho, tá?
Para de tentar pagar como um bonzão e de que você pode se tatuar e fazer o que você quiser e que nada disso é errado, tá? A partir do momento que você pensa dessa forma, o ato ele passou a ser errado. Então, por hoje é só. Eu quero agradecer você que ficou até aqui nos assistindo, tá? E eu quero reforçar o pedido novamente mais uma vez. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações. Por quê? Porque se você não ativar as notificações, quando eu publicar um vídeo novo aqui, você não vai ficar sabendo. Então, ativa as notificações para que toda vez que sair um vídeo novo, você receber a notificação aí no seu celular. Nós temos vídeos aqui de segunda a sexta, tá? Sempre às 11 horas da manhã. Então, não esquece. Se gostou desse conteúdo, não só deixe o seu gostei, como deixe o seu comentário aí embaixo. Caso você tenha alguma tatuagem, conta a sua experiência aí, como é que foi você se tatuar dentro de um contexto religioso. Você se tatuou antes de entrar na igreja, depois de entrar na igreja? A igreja que você faz parte proíbe a tatuagem? Ela permite? Conta pra gente aí como é esse relacionamento que você tem aí com a tatuagem e a sua vida de igreja, certo? Então, foi um prazer estar com vocês até aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe.